Olá, lindos e lindas do nosso canal de podcast. Nós estamos aqui mais uma vez nessa mesa de florescimento para falar sobre um assunto que é de extrema importância, o Janeiro Branco. E dentro do Janeiro Branco, que é nada mais, nada menos do que a campanha que tem como intuito convidar a sociedade para dialogar, para refletir, para agir com relação à conscientização da saúde mental e do bem-estar emocional, nós hoje trouxemos um tema que eu acredito que seja uma das maiores estratégias para o manejo da saúde mental, a autoaceitação. E mais uma vez na mesa comigo está minha parceira. Olá, tudo bem com vocês, meninas? Estamos aqui no 7º episódio do podcast Florescer, com um assunto maravilhoso, como sempre, né, Keri? E trazendo aqui hoje uma maravilhosa, a Mini, ela vai se apresentar agora pra gente, para poder bater esse bate-papo, pra gente conversar aqui sobre esses assuntos tão importantes, né, Keriele? Que Janeiro Branco... não deveria a gente discutir esse tema só em janeiro, né? Mas que bom que tem o janeiro, né? Para nos lembrar sempre, mas é um assunto que a gente tem que debater ao decorrer do ano, né? Sim. Sempre. Seja bem-vinda, Mini. Agradecemos imensamente por ter aceitado o nosso convite. E quem é a Mini? Apresente pra gente. Então, primeiramente eu quero agradecer a vocês duas por esse convite. Eu fiquei muito honrada, muito feliz por estar aqui, né? Como eu estava falando com a Keriele, eu tô retornando agora para minha vida profissional, né? Eu estava de licença maternidade, então marcar esse retorno com essa entrevista, nesse podcast que é tão significativo, né? O projeto de vocês é lindo. E estar aqui com vocês marcando esse meu retorno profissional é muito importante para mim, muito especial. Me senti muito honrada e feliz. Ainda mais para falar sobre autoaceitação, né? Que é um tema que é tão confundido, as pessoas confundem tanto esse tema e é tão importante. Se a gente soubesse a importância da autoaceitação nas nossas vidas, com certeza, especialmente nós mulheres, teríamos uma vida muito mais leve. Então, respondendo sua pergunta, Manu, quem é a Mini? Essa pergunta, ela já me gerou calafrios, assim, durante a vida, porque eu sempre fugia muito de quem eu era, né? Então, eu criei uma personagem mesmo para viver ao longo da minha vida, porque era como se quem eu era não era suficiente para ser aceita, para ter amigos, para ter um relacionamento. Então, eu criei um personagem. E aí, eu sempre fugia de ser a Mini. E até logo mais eu vou contar um pouquinho mais da minha história aqui com isso, né? Mas, respondendo, hoje eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, né? Eu sou mãe de 2 menininhas, eu sou esposa do Fred, sou filha, sou irmã, sou amiga, sou psicóloga. Adoro estudar sobre autoaceitação. Os estudos em volta da autoaceitação, eles já estão na minha vida há mais de uma década, né? Então, eu estudo sobre isso há muito tempo. É um tema que, como ele conversa diretamente com a minha história, eu me aprofundo bastante e hoje eu espero poder contribuir um pouquinho aqui nesse nosso bate-papo. Muito bem. E para começar, então, Amine, o que é autoaceitação? E conte-nos um pouco, assim, sobre... Você já trouxe um spoiler aí que o tema chegou para você há mais ou menos uma década. Como esse tema chegou para você? Por que a autoaceitação, né? E o que isso tem a ver com... porque a gente vê muito, se a gente for nas suas redes sociais, a gente vê que é um discurso... Quase que hoje você não está tão ativa lá nos últimos dias, porque estava de licença, né? Mas se a gente vê a maior parte do seu conteúdo, eu tive contato com um infoproduto, com treinamento, com um grupo de estudos e depois com seu treinamento e tal. Então, a gente vê que você fala muito sobre a temática. E por quê? O que isso tem a ver com a sua história de vida? Então, autoaceitação, como eu falei, é uma palavra que gera muita confusão, né? Até quando eu estava conversando com meu esposo sobre o podcast, né? Eu falei, que legal, que eu estava muito feliz, né? Com o convite. Aí ele falou, vocês vão falar sobre o quê? Aí eu falei sobre autoaceitação. Gente, sério, eu tô ativa nas redes sociais falando sobre autoaceitação há 5 anos, gente, já tá em 2025, desde 2020. E ele vira pra mim e fala, mas você não acha que a autoaceitação
faz a pessoa ficar acomodada? Você não acha que podia mudar esse termo? E aí eu falo, não é possível, né? Eu falo sobre isso o tempo inteiro. Ainda não tá claro. E ele ainda não entendeu que a autoaceitação é justamente o contrário disso, né? A autoaceitação, ela não é um conformismo. Então, não é porque eu me aceito que eu vou gostar de tudo em mim. Não é porque eu me aceito, porque ele até usou o exemplo. Se eu tô gordo. E aí, eu tô acima do peso, eu me aceito, então pronto, eu não vou emagrecer, eu vou ficar acima do peso e tá tudo bem, é isso mesmo. Só que não. A autoaceitação, ela é o prelúdio pra mudança. Eu só consigo mudar alguma coisa quando eu aceito que algo precisa ser mudado. Até tem uma frase do Carl Rogers, no livro Tornar-se Pessoa, que ele fala, eu até anotei aqui, que é, não podemos mudar, não podemos nos afastar do que somos enquanto não aceitamos profundamente o que somos, né? É a teoria paradoxal da mudança. Eu só mudo algo quando eu aceito que aquele algo existe. Então, primeiro eu preciso reconhecer que tem um problema, no caso, usando o exemplo do meu esposo. Se ele está acima do peso, primeiro ele precisa reconhecer que ele está acima do peso. Aceitar que ele está acima do peso para buscar melhorar aquilo até chegar no ideal de peso dele, né? Então, se eu não aceito que existe um problema, não tem como eu mudar. Então, a autoaceitação, ela não tem a ver com conformismo, com gostar, ela é basicamente aceitar. É como se fosse um filtro, é olhar para a realidade e encarar a realidade como ela é. A partir dali, eu decido o que eu quero fazer com essa realidade. Tem coisas que podem ser mudadas, tem coisas que não. Então, nós, enquanto adultos, né, a gente tem que aprender a lidar com a frustração também daquilo que não pode ser mudado, porque nem tudo vai poder ser mudado. E aí, até convivendo com as minhas filhas, né, duas nenéns, é muito engraçado ver como elas lidam com a frustração, né? Não tem controle emocional nenhum. E nós, adultos, a gente precisa desenvolver isso. Então, a autoaceitação, basicamente, é olhar para a realidade, encarar a realidade como ela é e aceitá-la. Aí, se eu vou gostar daquilo, se eu vou aprender a conviver, isso é depois, né? Então, primeiro eu olho para a realidade, encaro a realidade como ela é e, a partir dali, eu vejo o que eu quero fazer com isso. Né? Como que eu vou trabalhar aquilo dentro de mim. E a minha história com a autoaceitação, como eu falei, tem mais ou menos uma década que eu estudo sobre isso, que eu leio livros, que eu me aprofundo, muito porque eu precisei desenvolver isso na minha vida até para estar viva hoje, né? Eu entrei numa depressão porque, assim, contextualizando, eu até os meus 5, 6 anos, 7 anos de idade, eu era uma criança muito com espírito de liderança, muito autoconfiante, acreditava no meu potencial e tudo, até que eu mudei de escola e fui para uma escola muito grande aqui de Goiânia. E na época, a escola era muito fora do meu padrão de realidade. Então, eu já cheguei lá sendo excluída, rejeitada, eu era chamada de feia, na época eu usava óculos, era muito magra, usava aparelho e passava aquela novela Betty a Feia. Eu era, como é que fala? Comparada com ela. Ficava na lista das feias da sala. Foi assim, foram anos de muito bullying, por isso que eu até falei em relação ao meu nome, né? Que alguém sempre fala, a Minnie lembra da Minnie do Mickey, né? Na época de infância, isso me destruía, assim, porque era como se nem meu nome eu tinha orgulho de ter, sabe? Então, tudo em mim tava ruim. E aí, eu fui crescendo com essa ideia de que eu era insuficiente para tudo. Então, eu criei uma máscara, criei uma personagem para aguentar ali a adolescência. Eu deixei de ser, né? Eu costumo falar assim, que eu me distanciei tanto de mim que eu não sabia mais quem eu era. E aí, na minha adolescência, eu vivi uma situação de abuso sexual que tomou uma proporção muito grande. E ali eu acho que foi o meu choque, assim, de realidade. Porque eu comecei a perceber que minha maior preocupação pós-abuso, que tinha tomado uma proporção grande, foi pra televisão, foi realmente algo grande. E o meu maior medo, assim, em relação a tudo isso, estava sendo desagradar as pessoas. Eu lembro que um momento eu falei assim pro meu pai, nossa,
que as pessoas vão pensar de mim? O que o cara que fez isso comigo? Eu não conhecia ele, não conheço, não sei quem é. Assim, nunca, não conhecia ele. Mas eu ficava pensando, nossa, ele vai me odiar pra sempre. Gente, olha o grau, sabe? De necessidade de agradar que eu tinha. Eu não podia ser odiada. Até mesmo o abusador. Até mesmo o abusador, que eu não sabia quem era. Mas me gerava pânico pensar que alguém tava me odiando, sabe? A família dele tava me odiando, sendo que eu era a vítima daquela situação. Aí eu comecei a perceber que, peraí, eu tava muito desconectada da minha realidade, de quem eu era, e tava me colocando num lugar muito, muito, muito inferior ao que eu merecia estar ali na vida, né? Então, acho que a partir daí, a minha chave foi começando a virar em relação a, peraí, volta. Eu preciso me conectar comigo, quem eu sou, eu tenho os meus valores, né? Porque quando a gente não se aceita, a gente se perde dos nossos valores também. A gente vai se sentindo tão insuficiente que a gente se perde de quem a gente é, dos nossos valores. As necessidades do outro sempre estão à frente das nossas, né? Então, foi ali, eu comecei a voltar um pouco pra mim. E aí, eu engatei num relacionamento extremamente abusivo, muito pelo lugar que eu tava na vida mesmo, né? De desconexão comigo. Então, é aquilo que o outro tava fazendo um favor de estar se relacionando comigo. Então, assim, eu era tão péssima que qualquer migalha que o outro me dava era muito, né? Diante da minha pequenez. E aí sofri, entrei numa depressão. Foi um período muito conturbado ali da minha vida, até que eu comecei a estudar sobre autoaceitação, né? Eu vi que eu precisava, entrei na terapia, isso há 12 anos atrás, mais ou menos. Entrei na terapia e comecei a estudar. Isso você já estava em contato com a psicologia? Foi no processo de transição. Você estava na formação? Nesse momento, eu fazia direito, né? Eu fiz 2 anos de direito. Eu entrei no direito por causa da situação, assim, eu sempre quis psicologia, desde novinha. E aí, com tudo isso que eu vivi, a situação do abuso e tudo, eu queria entender sobre a lei ali, assim, pra entender. Parece que eu precisava provar que eu realmente não tinha culpa, sabe? Que eu tava certa, que eu não tinha culpa. E aí, eu entrei no direito, fiz 4 períodos. No segundo ano, né? No final do segundo ano, que era o 4º período, eu peguei a matéria de direito penal que falava exatamente sobre o caso de estupro de vulnerável, que era o que eu tinha vivido, né? E aí, nesse momento, eu pude conversar com o professor, entender ali, uma pessoa me explicando o que tinha acontecido. Foi como se eu tivesse zerado. Pronto. Entendi, realmente fez sentido na minha cabeça. E aí, eu tive coragem de ir pra psicologia. Então, tudo aconteceu nesse momento, assim, sabe? Foi nessa transição. Entrei na psicologia, eu já estudava sobre autoaceitação. Não com olhar profissional, né? Mas com olhar pessoal mesmo. Terapêutico mesmo. Isso, pra mim. E aí, aos poucos, eu fui entendendo como que eu podia ajudar outras pessoas através do que eu estava estudando para minha vida. É até interessante você estar falando sobre isso. O conhecimento, ele liberta, né, de verdade, porque foi um longo caminho, né? Ela falando assim, né, Kerieli, parece ser tão simples, né? Você estava numa situação e aí você começou a estudar e saiu daquilo, mas de fato é um caminho difícil. E muitas pessoas não conseguem encontrar esse caminho que você encontrou, né? Sim. Dessa autoaceitação. Eu gostaria de saber, assim, desses estudos, do seu conhecimento, né? Que você tem, né? De você ter hoje superado. Qual que é a dificuldade, assim? O que você vê que é a maior dificuldade das pessoas para elas conseguir achar esse caminho, né? Porque o conhecimento hoje, né? Cada dia mais está mais disponível para a gente. Mas nem todas as pessoas conseguem encontrar da forma que você encontrou. Sim. E o que você acha que dificulta, que impede, assim, a maior parte das pessoas de conseguir encontrar esse caminho que você encontrou? Eu costumo falar que eu estou na caminhada, né? Eu não cheguei, eu estou bem longe de me aceitar, né? É uma caminhada que eu acredito que eu não vou findá-la nessa vida. Porque é contínua.
Então, mas entrar nessa caminhada já faz toda a diferença. Quando a gente Sim. encontra esse caminho e começa a caminhar diante dessa trajetória, já faz toda a diferença. Mas é um caminho que tem muitos obstáculos, né? Então, quando você me pergunta o que dificulta, resumindo, né? Olhando assim, por um ângulo mais amplo, eu acredito que tem 3 obstáculos que se destacam como os mais difíceis nessa caminhada. Então, é o medo do julgamento, né? Porque é muito difícil eu me aceitar em um contexto em que eu sou julgado o tempo inteiro, né? E hoje, com as redes sociais, mais ainda. Então, o medo do julgamento, ele nos paralisa e nos faz querer nos moldar para caber na caixinha dos outros. Então, ao invés de criar a minha própria caixinha do meu tamanho, eu começo a me moldar ali para caber na caixinha da Kerielle, porque senão ela vai me julgar. Se eu não couber na caixinha dela, ela se sente no direito de me julgar e aquilo acaba me fazendo me moldar mesmo para caber, né? Então, um obstáculo seria o medo do julgamento. O outro, a necessidade de agradar, né? Então, especialmente nós mulheres, nós somos criadas, né, em grande parte com essa ideia de que a gente precisa agradar o outro. Você tem que ser boazinha, você tem que agradar. Você não pode fazer isso, você tem que agradar. Então, você é criada com essa ideia de que, peraí, a minha vontade não importa. O que importa é o que o outro quer. Então, eu passo por cima de mim pelo outro, né? Eu passo por cima do que faz sentido para mim pelo outro. Então, eu considero como outro obstáculo. E o terceiro é a comparação disfuncional. É lógico que a comparação, ela não é de tudo ruim, ela é necessária. A gente se compara o tempo inteiro, isso é bom, né? Desde que nos sirva de impulso e não como algo que nos paralisa. E é o que acontece muitas vezes, especialmente nas redes sociais também. A gente olha a vida do outro ali, o recorte da vida do outro perfeito, e com isso eu começo a comparar a minha vida, que eu sei os bastidores, né? Eu olho o palco do outro e isso me paralisa totalmente. Então, hoje eu diria que os 3 principais obstáculos nessa caminhada são esses: o medo do julgamento, a necessidade de agradar e a comparação disfuncional, né? Não aquela comparação saudável que até nos impulsiona, mas a comparação que eu olho e fico paralisada diante do que eu acho que eu sei da vida do outro. Enquanto você está falando, eu até lembrei aqui de um livro que eu estou lendo e ele está me gerando, assim, alguns insights, algumas reflexões, que é um livro da Beatriz Helena Cardella, Laços e Nós. E aí eu até anotei aqui um recorte que, em algum momento do podcast, eu acho que seria relevante trazer, que ela vai falar assim: os relacionamentos, eles são uma das principais fontes de crescimento do sujeito, pois nos apresentam o desconhecido em nós e no outro. São nas relações que nós aprendemos a nos questionar, a aprender sobre quem somos e a buscar outras verdades para além daquilo que a gente tem de verdade. Somos seres relacionais e nos construímos a partir do encontro com o outro. E aí, nesse capítulo, especificamente, ela vai falar sobre a importância do eu me sentir pertencente para, então, individualizar, né? Então, eu pertenço a um grupo e, a partir desse pertencimento e das experiências que eu adquiro com esse grupo, eu vou, então, romper e individualizar. E aí eu acho que é até interessante a gente trazer um pouco aqui da nossa construção histórica, cultural, né? Porque nós estamos aqui falando de uma geração, que é uma geração que não cresceu numa educação neurocompatível, numa educação positiva. Então, naturalmente, nós recebemos uma enxurrada de regras de como a gente tem que ser. Eu sempre brinco muito nos meus treinamentos e até nos meus atendimentos, assim, quando a criança ela começa a andar, que ela cai no chão, levanta, não chora, né? Seja assim, seja assado, você tem que ser bom nisso, tem que ser bom naquilo, tem que se comportar como você disse. Você é menininha, fecha as pernas, fala baixo, não ri para todo mundo. E se você ri, você é assanhada. E aí a gente acaba lidando com uma linha muito tênue entre o pertencer e o ser, né? Porque eu preciso pertencer para me construir, mas a partir do momento que esse pertencimento distorce a minha percepção de identidade, aí dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente vai falar das crenças, né? Que é o que modela o meu pensar, o meu sentir, o meu comportar. A partir do momento que essas relações colaboraram para a construção de crenças disfuncionais, aí aqui na vida adulta, quando eu estiver lidando com os desafios,
essas crenças vão modelar a minha forma como eu enxergo o espelho. E aí, falando desse contexto social, nós não somos ensinados a olhar para as nossas imperfeições, né, Amine? Você tem que ser boa, qualitativa, performática e bela, dentro do padrão de beleza. Inatingível, porque aí é outro ponto importante. A indústria da beleza, ela não tem interesse nenhum em criar um padrão atingível. Sim. Porque quanto mais inatingível for, mais eu gasto, mais eu vou investir naquilo. Então, as redes sociais, por exemplo, elas estão aí cheias de corpos né? E vidas perfeitas pra gente querer aquilo, gastar, investir e nunca vai ser suficiente. A gente nunca vai chegar, porque quando a gente estiver chegando, eles mudam o padrão, né? É isso. E quando a gente entende como que as coisas funcionam, a gente se liberta um pouco. A gente sai um pouco e começa a entender o que faz sentido pra nós dentro dessa realidade. Por isso que o amadurecimento, ele é tão importante, né, Querelle? Até pra gente sair dessa bolha que nós fomos educadas, criadas, e criar a nossa bolha, criar a nossa realidade, o nosso padrão de ser, e entender que tá tudo bem não caber nas caixinhas que todo mundo nos impõe aí. E é um grande desafio, né? Que você construir não é fácil, mas eu acho que desconstruir para depois construir é mais difícil ainda, né? Até aproveitando, puxando um gancho aqui sobre isso, eu tenho uma dificuldade, embora não pareça, eu tô aqui nas câmeras conversando, né? De estar falando em público, eu tenho uma agência de turismo, de estar ali nas câmeras e as pessoas na imperfeição mesmo, da forma que você mas é uma construção, assim, de infância, né? Que sempre tinha que ser perfeito. E até agradeço a Querelle, porque eu venho me desenvolvendo a cada dia, né? Com pessoas, né? Como ela, com oportunidades dela abraçar essas oportunidades e tá me incentivando, né? As pessoas que estão ao meu redor, porque muitas coisas eu venho desconstruindo também, né? Sobre isso, porque sempre eu acho que eu tenho que estar perfeita aos olhos das pessoas, mas perfeito nunca seremos, né? E é a autoaceitação, né? Muito interessante você falar sobre isso, porque eu venho nesse processo de quebrar essa perfeição e ser eu mesma, mas também não é fácil, né? Porque a gente fica ali, será que o que eu vou falar vai ser legal? Será que, né, esse momento aqui do podcast tão maravilhoso, né, que hoje eu acho que vou falar o que eu penso, estou aqui, nervosa ou não, e eu acho que é sobre isso, né? Uma longa caminhada mesmo, como você disse, né? A gente vai sempre estar em busca desse autoconhecimento para sempre, né? Sim, a autoaceitação, ela exige muita coragem de nós, sabe? Porque a gente encarar que a gente vai nadar contra a correnteza, sabe? É isso, encarar. Você falou aí do seu medo, né? De câmeras e tudo mais, exposição. Por que esse medo de exposição acontece? Porque existe um medo do julgamento por trás. Justamente. Porque provavelmente falar no banheiro, no chuveiro, lá que ninguém tá te vendo, você não tem medo, você não tem receio, né? É a questão do que os outros vão pensar. Será que eu vou estar adequada diante do que os outros querem de mim? O que eles estão esperando ouvir? E aí a gente paralisa. Por isso que eu falei que é um obstáculo, eu trouxe como o primeiro obstáculo, né? O medo do julgamento. Porque ele tem o potencial de nos paralisar, infelizmente. E quando a gente entende que a gente vai ser julgada, gente, isso é tão libertador, saber que as pessoas vão nos julgar, independente do que a gente faça, a gente começa a ficar com menos medo. Porque, assim, eles vão nos julgar, sabe? Alguém que for ver esse podcast vai falar alguma coisa do que a gente falou aqui. Alguém vai comentar da minha roupa, vai comentar da sua roupa, de uma... Nossa, a Mini tava parecendo nervosa, tava... Alguém vai falar, porque as pessoas julgam, né? E aí, quando a gente aceita isso, a aceitação de novo, né? Quando a gente aceita a realidade como ela fica mais leve. Porque, pronto, a realidade o fato vão nos julgar. O que eu posso fazer com isso? Então, eu tenho a opção de me paralisar, né? Então, não vou gravar o podcast, eu vou embora, porque eu vou ficar com medo. Ou eu vou, encaro. Se servir pra alguém, ótimo, né? Se não servir pra ninguém, valeu como experiência. Eu fui lá, falei e tô melhor pro próximo, sabe? Então, no início, né, que eu falei que a autoaceitação é a gente encarar a realidade, escolher o que a gente vai fazer com ela, é isso. Então, a realidade o fato vão nos julgar.
vão nos julgar. Sempre tem aquelas pessoas que Aceita vão nos que julgar. dói menos. Aceita que vão te julgar. O que você vai fazer com isso agora, então, sabe? A partir desse fato, o que você pode fazer com isso, né? Eu quero até trazer um recorte de uma situação, uma experiência que eu tive, inclusive, com você, né? No mês, mais ou menos, de, acho que setembro, outubro, eu passei por uma demanda, né? Em que algumas pessoas foram na minha rede social, na minha rede não, no Google, e fizeram alguns comentários sobre a minha pessoa. E esses comentários, os comentários, eles começaram a chegar e isso começou a desencadear em mim um episódio ansioso. E o que é a ansiedade, gente? Nada mais é do que uma produção de cortisol proveniente de um pensamento disfuncional. E é importante a gente entender que, na maioria das vezes, o que o outro faz comigo não diz sobre mim, diz sobre ele, né? Só que o que eu sinto diz sobre mim. E se bateu e doeu, eu sempre falo muito, bateu, doeu, toma que é seu. Então, não é à toa que eu vivo falando isso, porque para mim é o meu maior slogan de vida. Se doeu em mim, é sobre mim. Eu preciso levar isso para entender por que isso doeu tanto em mim. E aí eu lembro que eu fui recorrer... Gente, a Amine foi minha psicóloga. E ainda nesse momento eu estava no SOS Amine e eu fui perguntar para ela, né? Compartilhar com ela a demanda. E a gente foi conversar sobre o assunto. E eu lembro de uma coisa específica que você me disse, que foi assim... Conte você a sua verdade. E banque a sua verdade. As pessoas, elas vão julgar, elas vão interpretar como elas bem entendem... E tá tudo bem, desde que você esteja ciente de qual é a sua verdade. E aí tá, né? Passou-se alguns meses e de lá para cá eu vinha num movimento de desconforto com relação a contar para o mundo sobre um episódio da minha infância que foi o abuso. Né? Inclusive, se vocês forem lá na minha rede social, tem um post lá recente contando sobre isso. Eu fui molestada durante a infância, ali entre os 8 e 9 anos de idade, por várias vezes, por uma pessoa, um vizinho. E hoje isso não me dói mais, hoje isso faz parte da minha história e eu acredito que é uma cicatriz que eu preciso expor mais para o mundo, porque eu atendo muitas mulheres em situação de abuso que pegam essa situação e guardam na gaveta e trancam lá e acham que isso não vai reverberar na vida, mas reverbera em tudo, como você mesmo trouxe, né? Pós-abuso aí, uma relação tóxica. E eu acho que quando a gente conta a verdade, a gente dá oportunidade para o outro escutar que tem alguém que passou e superou e é possível superar. Só que para eu chegar nesse ponto de escrever o post, de dizer assim, é isso, gente, né? Aconteceu. E isso reverberou em muitos anos da minha vida. Isso reverberou no modo como eu me relaciono com o outro, no modo como eu me relaciono com o espelho. E foi isso. E aí, assim, por que foi tão desafiador? Porque os pensamentos eram do julgamento. Isso. O que as pessoas vão pensar? Eu tô querendo aparecer, ou, nossa, que absurdo. Eu fui pro lugar da minha mãe, o que as pessoas vão pensar da minha mãe? Eu era uma criança, né? Como que a minha mãe me deixou tão desassistida? Ou, né, enfim, cadê o pai dessa criança? E tal. Então, a gente, muitas vezes, se desloca no nosso lugar, do nosso sentimento, da nossa emoção, que diz muito mais sobre a gente, para ir para o lugar do outro. E no lugar do outro, não tem verdade, porque é o outro, né? E aí eu quis trazer isso aqui, porque a nossa próxima pergunta, você meio que já começou a falar sobre ela, mas eu acho que é importante reforçar, que é como o social, como o modo como a sociedade lida com a gente, como essa sociedade contemporânea e hedônica a qual nós estamos inseridos, versus rede social, versus padrões de beleza, versus, né, uma série de exigências aí desse mundo que nós somos inseridos, impacta na forma como nós nos enxergamos e principalmente como nós nos aceitamos. E como abraçar quem somos, mesmo diante de tantas críticas, tantas exigências, tantos julgamentos. O primeiro passo, assim, né, é nós pararmos de ser nossos julgadores, né? Nossos principais julgadores, porque até enquanto você ia falando aí, todos os julgamentos que vinham, né, na sua cabeça, vamos falar, tão pequena, cadê a mãe dessa criança? Cadê o pai dessa... o tanto que a gente cria fantasias na nossa cabeça também de julgamento que nós fazemos para nós,
né? Então, o primeiro passo é a gente se olhar no espelho com mais amor. Quando eu falo com mais amor, não é aquilo também, eu vou pegar um espelho, vou ficar falando que eu me amo, Não, não é isso, sabe? Mas é olhar pra nossa história com aquele olhar de que, poxa, olha o tanto de coisa que eu já fiz, olha o tanto que eu já caminhei. Independente das nossas histórias aqui, eu tenho certeza que todas nós já enfrentamos muitas dificuldades, sabe? Pra gente estar onde a gente está hoje. Então, quando a gente olha pra nossa caminhada, olha pros passos que a gente já deu e valida aquilo, a gente já se olha no espelho, metaforicamente falando aqui, né? Mas assim, com aquela ideia de força mesmo. Olha como eu sou forte e não como eu sou frágil. Olha como eu sou frágil, pequena. E aí, quando eu mudo meu olhar pra mim, o medo que eu tenho do julgamento do outro, ele diminui também. Né? Porque só eu sei o que eu passei pra estar onde eu estou hoje. Sim. Né? Só eu sei. E aí, não adianta a gente ficar aqui na fantasia de que, talvez as pessoas não julguem. Ou esquece que as pessoas julgam. Porque essa negação, ela nos distancia da naturalidade, por exemplo. Por isso que é muito melhor a gente aceitar que sim, existem pessoas maldosas. Eu lembro que quando eu vivi a situação de abuso, eu tinha 14 para 15 anos. Eu fui tão criticada, né? Era época de Orkut, na época. Criaram comunidades de pessoas que nunca tinham me visto na vida e falando tão mal de mim, me chamaram de todos os nomes possíveis, gente que nunca me viu. Eu lia aquilo, eu lembro que a minha avó falava, para, sabe, não lê isso aí, para de se machucar desse tanto, essas pessoas não te conhecem, elas estão falando de uma mina que não existe, sabe? Então, ali, quando eu tô com muito medo de ser julgada, hoje eu lembro disso e falo, cara, as pessoas me julgaram sem nem me conhecer. Elas vão julgar. E aí, um exercício que ajuda muito nessa questão do julgamento também é a gente parar de julgar. Eu tenho tentado praticar isso e tem me feito muito bem. Porque o julgamento, às vezes, ele é involuntário, né? Ele é automático. A gente olha e julga, porque nós fomos treinados pautado assim. nas nossas regras também de vida, né? Então, a gente olha e julga. E aí quando a gente volta um pouquinho e fala, peraí, você não sabe nada da vida daquela pessoa. Sim. Nada. Você não sabe nada. Mas tá errado. Mas isso, blá, blá, blá. Morde sua língua. Você não sabe nada daquela pessoa. Volta, sabe? Não, você não tem o direito de julgar uma realidade que você não conhece. Mesmo sendo algo muito distorcido, mesmo dentro da sua régua, né? Sim. Mesmo sendo algo muito diferente. Então, a forma como que a gente lida com essa sociedade, como que a gente lida com esse meio que a gente está inserido, mudando em nós. Não tem como eu mudar o outro, não tem como eu mudar a realidade, lutar por essa causa, assim. Porque a mudança está em nós, é na forma que a gente vai digerir aquilo, né? Isso eu tenho controle. Não adianta eu colocar, direcionar o meu foco para algo que eu não controlo. Então, a mudança, ela começa em nós. Eu tenho certeza que se a gente conseguir criar aí uma comunidade de mulheres que julgam menos as outras, a gente já vai se fortalecendo nisso, tendo mais coragem de aparecer e estando mais firmes nessa caminhada em busca da autoaceitação. Eu até fiz um exercício agora no final de 2024, né? A gente tem, quando passa o ano, chega no final do ano, a gente tem, assim, já um hábito, né? De rever o que eu fiz em 2024, né? O que eu vou fazer em 2025. E eu tive alguns julgamentos, né? Você falando sobre isso, sobre você trabalha demais, a sua vida é assim, a sua vida é assada, não é por aí que você tem que ir, porque eu quis empreender, não tô mais CLT. Eu peguei uma agenda minha um pouco antes de eu viajar para o Réveillon e escrevi tudo o que eu fiz em 2024. Eu falei, caramba, eu vivo mais do que essa pessoa que tá me julgando, né? Eu viajei para mais de 30 lugares. A minha agência me proporciona isso. Eu já dormi na casa de familiares que pessoas que moram ao lado não vão sequer visitar muitas vezes. Levei minha mãe no médico, dei atenção pro namorado, dei atenção para mim. Então, assim, trabalho para mim hoje, né? Acordo o horário que eu quero, trabalho dentro da minha casa, não tem aquele estresse. Então, assim, é sobre o outro mesmo, né? E aí eu fiz uma lista, né? Minha agenda tá até lá em casa. Falei,
é sobre o que o outro pensa sobre mim. Ele não vive, ele não sabe o que eu tô vivendo. E às vezes aquele outro tá tão ali numa zona de conforto que eu acho que ele nem percebe que ele tá julgando e ele não tá vivendo, né? E são pessoas que têm talvez até aquela vontade de ter a sua coragem, de viver aquilo que você vive, e ele não consegue sair dali, né? Por isso que eu acho que é tão importante esse momento pra gente até tá trazendo essas reflexões, né, para as pessoas, para elas entender que talvez é o medo dela, paralisa ela, e ela às vezes tenta paralisar o outro, às vezes sem maldade, sem essa pretensão, né? Ela projeta no outro algo que é Projeção, dela. Que é dela. Aquela vontade que ela tem de ter a vontade de chutar o pé do balde e fazer aquilo que quer. Tem um livro que eu terminei de ler agora, no finalzinho do ano, que chama Tudo é Rir, da Carla Madeira. Vocês duas já leram? Li agora também. Não, dezembro. não conheço. Ele é um livro que, assim, eu não indico para menores de 18 anos, né? Mas é um livro que mexeu tanto comigo nessa parte de julgamento, porque a gente começa o livro com um julgamento, a gente termina o livro com outro olhar, e a gente entende que cada pessoa tem um porquê de fazer o que a pessoa faz, sabe? Assim, coisas até pesadas, assim, mas a pessoa tem um porquê dela agir daquele jeito e o livro te sacode, assim, pra você olhar essa questão de julgamento mesmo, né? Eu acho que o propósito dele é olhar pra essa questão de julgamento do outro e falar, peraí, sabe? Você não sabe nada que a pessoa vive, nada que ela viveu. Você não tem o direito de julgar a vida dela. Assim como quando eu estou sendo julgada, eu também consigo ter um exercício empático de colocar no lugar do outro e não julgar o julgamento do outro, né? Porque é sobre ele. A terra que ele tá pisando é a terra dele. Ele tá falando ali de acordo com o ângulo como que ele enxerga. Sim. E essa questão E pra de ele, ângulo, talvez isso seja verdade, né? Isso. Até aqui, na câmera, né? Então, a gente tá aqui. Tem 3 câmeras. Tem pessoas que vão enxergar por aqui, outras ali. Cada pessoa vai ver de um jeito. A menina naquele ângulo tava ok. Então, gente, a vida é isso. São recortes. A gente vê por ângulos. E o julgamento... A verdade não é absoluta. A verdade não é absoluta. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vai se libertando um pouco desse medo do julgamento do outro, sabe? Até em questão física também, né? O julgamento de aparência do outro. Cada pessoa é única. Isso é tão lindo quando a gente para pra pensar que não existe ninguém igual a ninguém. Nem gêmeos são absolutamente iguais, né? O meu esposo tem 2 amigos gêmeos, univitelinos. Eles são muito parecidos, mas quando você começa a conviver com eles, assim, você consegue ver qual é qual, sabe? Então, não existe ninguém igual. A nossa digital é única e tem um propósito por trás disso. Não é por acaso, né? Só que a gente entrou num mundo que quer nos colocar em caixinhas iguais. E peraí, nós não fomos criados para sermos iguais, né? Então, a autoaceitação, ela vem de aceitar as nossas diferenças também. Nós somos diferentes. Cada uma aqui tem um nariz de um jeito, uma sobrancelha de um jeito, o formato do rosto de um jeito. E tá tudo bem. Nós somos criados para isso. Só que aí vem a mídia e tudo e quer nos colocar em caixinhas. Por quê? Porque isso é vantajoso para eles, né? Sim. Isso é bom. E aí, quando a gente começa a entender como que o sistema funciona, a gente vai conseguindo sair dele. Sim. E como também, de novo, né? Como as minhas relações impactam também na minha forma de enxergar o mundo. Tem uma frase, eu não sei se ela é do Freud, mas ela vai falar que toda ferida é uma ferida de amor. Se eu não me engano, eu acho que é do Freud. Que quando a gente parte desse pressuposto de que nós somos seres relacionais e a nossa identidade ela é construída a partir das relações, então a gente entende que boa parte das feridas emocionais que nós temos veio lá dessas relações, especialmente das relações primárias. Nós temos muito falado sobre isso desde o primeiro episódio, né, Manu? Tudo começa na infância. E a gente precisa conhecer a nossa infância. Por vezes, infância que eu faço questão de deixar escondida, abafada. Não, tem pessoas, por exemplo, que às vezes chegam no consultório e você pergunta, como foi sua infância? Nem lembro. Já se arma, não lembro de nada, não quero falar sobre isso, tenho poucas memórias. Demora-se um tempo para esse indivíduo virar a chave e entender que há muito mais na superfície do que os nossos olhos podem enxergar e que essa superfície ela tem uma estrutura gigantesca de memórias ali da infância não elaboradas ou por vezes traumáticas, doloridas,
que hoje a gente ressignifica ou elas vão... Eu brinco muito assim, a criança vai ficar dando birra dentro da gente a vida toda, né? E nós, enquanto adultos, é a nossa função cuidar dessa criança, né? Que quando criança a gente não tem essa capacidade cognitiva de elaborar essas coisas. Eu lembro de uma situação na minha infância, na escola, que eu, como eu falei, eu era muito desinibida, né? Perguntava, eu era muito diferente, assim. E aí eu lembro que tava uma brincadeira de roda que cada pessoa tinha que falar uma parte de um carro. E aí alguém falou roda, pneu, e eu sei que eu não lembro se eu falei roda ou se eu falei pneu. Eu sei que eu falei pneu e a pessoa falou roda. Aí eu falei, mas não é a mesma coisa? Eu não sabia que era diferente, tinha roda e tinha pneu. Pra mim era a mesma coisa. E aí todos os colegas riram muito, eu era criança, todo mundo riu muito, como se eu fosse a pessoa mais burra do mundo. E aí começaram, burra, você não sabe que é diferente, a roda é uma coisa, o pneu é outra, eu não sabia. Isso me marcou de uma forma que eu nunca mais tive coragem de levantar a mão e perguntar alguma coisa, porque eu comecei a imaginar que todas as perguntas que eu ia fazer eram perguntas burras, né? Como assim uma criança de 5 anos não sabe que roda e pneu são coisas diferentes, né? Então, é lógico que os meus colegas também eram crianças, a gente tá falando aqui de um grupo de crianças e na época eu não tinha capacidade de elaborar isso. Mas hoje eu consigo entender que era uma pergunta legítima, né? Eu realmente não sabia que era diferente. E hoje eu consigo acolher a minha criança, né? Que nesse momento ficou tão envergonhada, tão insegura, tão se sentindo burra. E na vida, quantas vezes a gente tem isso, né? De não perguntar por achar que a nossa dúvida é insignificante, é pequena, por medo do julgamento do outro, porque nós somos julgados o tempo inteiro. E aí, como você sempre fala, a gente não entra na arena, né? Exatamente. Aí, se eu não entro na arena, eu não vivo. Se eu não vivo, eu não tenho repertório. Se eu não tenho repertório, eu não alargo o meu autoconhecimento. E aí, a gente fica nesse ciclo de faz de conta, né? Dos padrões irreais mesmo. Sim. É por isso que a autoaceitação, ela caminha junto com a coragem. Eu tinha tudo pra não aceitar dar essa entrevista aqui hoje, porque, como eu falei, eu tô muito enferrujada, né? Eu não falo de autoaceitação. Desde que a minha primeira filha nasceu, eu não paro, assim, pra fazer grupos de autoaceitação. Então, não tô falando muito sobre isso. Minha vida tá focada na maternidade. E aí, eu pensei, não, eu sei falar, eu gosto de falar sobre isso, é algo que eu me sinto confortável. Então, exige coragem estar aqui, sabe? Exige coragem passar por cima dos nossos bloqueios, dos nossos obstáculos, né? Então, a autoaceitação, ela é para pessoas corajosas, realmente. E até uma das perguntas aqui, que você já falou aqui, né, no decorrer da conversa, que é sobre a autoaceitação, ela é permanente ou contínua. Eu falando, né, sobre o exemplo que eu fiz ali, eu elenquei tudo que eu fiz em 2024. Se eu tive essa reação de fazer isso, é porque eu tô me importando o que o outro tá falando. Eu ainda tô nesse processo de autoaceitação. Porque se eu não... Tipo assim, se eu não me importasse, se tivesse tudo bem, eu não ia me dar o trabalho de parar e refletir se eu fiz ou se eu não fiz, né? E eu queria que você falasse mais, né, sobre isso, que você já falou que é um processo contínuo, mas mais sobre isso, né? Porque as pessoas, acho que de maneira geral, né, um grande atleta, por exemplo, tá ali no seu máximo, se ele parar de treinar, se dedicar, ele vai, né, naturalmente regredir. Isso eu acho que da autoaceitação também, né, esse processo contínuo é importante, né? Sim. Que eu acho que é uma pergunta, mas você já respondeu, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, se é permanente ou contínuo. É contínuo, né? É totalmente contínuo, é totalmente mutável, dinâmico. A autoaceitação, ela acompanha a nossa vida, né? E a nossa vida muda o tempo inteiro. Então, é basicamente a gente aceitar a nossa realidade daquele dia, né? Então, vão ter dias que eu vou acordar e vou me sentir bem comigo no espelho. Eu vou me olhar no espelho e falar, nossa, hoje eu tô bem, tô me sentindo bonita e não acho que eu preciso tanto de maquiagem, tá tudo bem. Outro dia, faz parte, inclusive, da autoaceitação, aceitar que naquele dia eu não tô me sentindo tão bem. E aí, a gente não tá aqui pra levantar a bandeira de, nossa, autoaceitação é mulheres sem maquiagem, sem procedimento estético, sem... Não é isso, né? A autoaceitação é olhar com sabedoria pra minha realidade e entender o que eu posso melhorar. Eu tenho rinoplastia, né? Eu fiz cirurgia do nariz.
E aí eu lembro que quando eu comecei a falar de autoaceitação no Instagram, eu recebi eu abri aquelas caixinhas anônimas que fazia antigamente, eu abria. E aí alguém mandou, muito fácil falar de autoaceitação quando você tem plástica no nariz, quando você fez cirurgia no nariz. E aí, assim, eu li essa fala, né? E fiquei pensando assim, essa pessoa não entendeu o que é autoaceitação, né? Assim, não quer dizer, a gente não tá aqui levantando bandeira contra procedimento estético, contra cirurgias, contra maquiagem, não é isso. É você não se tornar refém dessas situações, refém desses procedimentos, né? Eu lembro quando eu fui fazer minha cirurgia do nariz, meu pai me falou que ele era contra, né? E aí ele me falou assim, você tem certeza? As pessoas viciam. Você vai fazer a cirurgia do nariz, daqui a pouco você vai querer fazer da bochecha, depois você vai querer fazer de outra coisa e vai virando um vício, né? Eu falei, não, eu tenho muita certeza que eu quero fazer do meu nariz, eu não gosto do meu nariz. Isso pra mim tava muito claro. Eu passei pelo filtro ali da autoaceitação. Eu entendi que eu não gostava, eu aceitei que o nariz no formato que ele era, eu não gostava, eu não me sentia bem com ele. Fiz a cirurgia, não fiquei viciada em cirurgias plásticas. Tem já quase 10 anos que eu fiz essa cirurgia e é isso, né? Mas a gente precisa ter muito claro esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio, assim, sabe? O que é meu e o que é do outro. Eu tô fazendo isso porque faz sentido pra mim e aí tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Desde que eu tenha claro os motivos que estão me fazendo fazer isso, né? Então, eu tô fazendo um procedimento estético, isso é meu ou é porque eu quero me encaixar, né? Isso é meu, realmente, faz sentido pra mim fazer um botox, por exemplo? Por quê? Qual que é o sentido por trás disso? Eu não quero parecer velha? Ou é porque eu estou incomodada quando eu olho no espelho e aquilo me incomoda? Então, a autoaceitação, ela funciona como um filtro. A gente passa pelo filtro e vê, faz sentido? Eu vou e faço. E aí tem também a questão, eu posso mudar aquilo? Porque tem coisas que não é possível mudar. Não é possível mudar. Eu não gostava do meu nariz. Eu tive que juntar dinheiro para fazer a cirurgia. Foi possível na minha realidade. Vão ter outras situações que talvez eu quero mudar, sei lá, fazer, que não vão ser possíveis dentro da minha realidade. E aí eu tenho que aceitar isso também, né? Eu tenho que aceitar. Talvez tenha alguma característica física minha que eu não gosto. A minha olheira, ótimo, bem lembrado. Eu tenho olheiras gigantes. Existem vários tipos de olheira, acho que uns 4 ou 5. A minha tem os 5 tipos. Ela Tem 5 tipos de olheira? É porque é um negócio de uma é olheira vascular, não sei o quê, pigmentar. A minha é todos os tipos, entendeu? Entendi. De verdade mesmo. Então, não tem como melhorar a minha olheira, né? A não ser que eu fizesse cirurgia da pálpebra e tal. Não é possível dentro da minha realidade. Não vou fazer, né? Porque não é algo que me incomoda a um nível como me incomodava o meu nariz. Então, assim, é olhar para a realidade e aceitar, entendeu? Então, existe um procedimento que vai me ajudar um pouco? Posso fazer? Posso fazer. Mas, no mais, gente, é aceitar. A minha pele é cheia de bolinhas aqui. Ninguém sabe de onde vem essas bolinhas, o que são essas bolinhas. Faço tratamento, faço limpeza de pele. Não sai, não tem como, não sai. Se tira, volta. São minhas. E aí, isso antes me gerava muita angústia. Eu falava, nossa, toda hora que eu olhava no espelho, esse tanto de bolas no meu rosto, o que eu faço? Não disfarça com maquiagem, não adianta. Eu vou ficar lutando contra isso a vida inteira, entendeu? Não vou. Hoje eu entendi, sou eu, fazem parte do meu rosto. Se eu quiser tirar, eu tenho que fazer uma cirurgia. Eu não vou fazer uma cirurgia pra isso. Aí é onde entra o equilíbrio, sabe? Entre a gente ver o que faz sentido e o que não faz. Se fosse algo que me angustiava profundamente e me impedia de sair de casa, de me sentir bem, talvez eu faria, eu me organizaria para fazer uma cirurgia. Isso faz parte da autoaceitação saudável que a gente tá falando aqui. Que até você falando isso, eu tô lembrando que você comentou do seu esposo, né? Se você tá acima do peso e você consegue fazer uma academia e tem uma condição, por que você não faz, né? Isso. Mas agora, se você tá muito acima do peso, só uma plástica, uma bariátrica, e você não tem a condição, o que você pode fazer? É bem diferente, né? Isso, são situações diferentes e aí por isso que a gente tem que se conhecer, né? O autoconhecimento, ele é um dos pilares da autoaceitação. Então, eu preciso me conhecer a minha realidade, entender o que está ao meu alcance, fazer ou não. Mas,
pra eu mudar, eu preciso aceitar, né? Não é negar, não adianta eu falar, eu vou negar que eu tenho as bolinhas no meu rosto e aí pronto. Não, gente, quando eu olhar no espelho, eu vou ver, eu tô vendo, né, que eu tenho. Então, é muito melhor, já que eu não vou tirar, já que não existe a possibilidade atual de fazer uma cirurgia e tirar, eu vou olhar e vou aceitar. E é isso, não significa que eu vou amar. Eu não preciso também sair do 8 pro 80. Nossa, como eu amo as minhas bolinhas, como eu sou feliz com elas. Não, entendeu? Aceito, tá tudo certo, elas fazem parte do meu rosto, não tem como eu fazer nada quanto a isso. Sim. Vida como que segue. O próprio Carl Roger fala, né? Quando eu aceito, eu mudo. Isso. Só que também, às vezes, a mudança não requer uma mudança física. Às vezes é uma mudança cognitiva mesmo, isso, eu né, mudar amiga? a forma de olhar pra elas, entendeu? Fazem parte de mim, fazem parte da minha história, fazem parte do meu rosto. Ou de quem eu sou. Esses dias, uma pessoa virou pra mim e falou assim, Criele, ela tava num episódio de crise, e aí ela virou e falou assim, chorando, ela falou assim, eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. É pecado falar sobre isso. Eu sinto que eu não tenho espaço no mundo para falar sobre isso. E, às vezes, eu olho para o meu filho inteiro, perfeito, saudável, e eu me sinto mal de dizer que eu odeio trocar menina, eu odeio perder a noite de sono, eu odeio me sentir responsável pela vida de uma outra pessoa. Não é um papel que eu tenho prazer em fazer. Mas eu amo meu filho e eu vivo essa dicotomia. E aí, na conversa, eu falei para ela assim que era preciso assumir e bancar a verdade dela. Isso. Bancar a vulnerabilidade dela. Bancar esse lugar que socialmente parece vulnerável, mas que para ela é a verdade dela, né? O social nos ensina que a gente tem que ser mãe. Que mulher nasceu para parir, para pôr filho no mundo e para cuidar. E dentro de você tem todas... Inclusive, ela me falou que as pessoas falavam assim, nossa, é pecado, viu? Deus vai tirar seu filho de você. Dê graças a Deus que seu filho está inteiro, porque tantas mãezinhas aí com filhos atípicos ou filhos com necessidades especiais, e aí a pessoa se sente mais mal ainda, né? Porque ela não pode bancar a verdade dela. E aí, se eu não banco a verdade, eu não assumo protagonismo, né? E aí eu trouxe o exemplo da maternidade, né? mas... Nesse exemplo aí da maternidade, se a pessoa nega isso, ela sofre tendo que negar, né, esse ódio pela maternidade e sofre porque ela odeia a maternidade. Ela não deixa de odiar porque ela nega que ela odeia, entendeu? Sim. O sentimento, ele é involuntário. Sim. Então, se eu odeio a maternidade... Eu odeio, eu não escolho, né? Não é uma escolha. E aí, se eu tenho que negar isso e lutar contra... Olha o sofrimento, era muito mais fácil ela aceitar. Ponto. Eu odeio a maternidade, mas eu sou mãe. O que eu posso fazer com isso, então? Né? É isso. A gente não tem como ser ex-mãe. Então, tá. Eu odeio a maternidade. Ponto. Esse é o fato. O que eu posso fazer diante disso, já que eu sou mãe? Sim, então, é isso. Muito mais fácil de resolver do que ficar ali. Você não pode odiar a maternidade, você não pode odiar a maternidade. E o que é meu, o que é do outro, né? Nesse caso, não era uma pessoa terapeutizada, é uma pessoa do meu ciclo de relação. E a estratégia foi, vai para a terapia. Para você entender que não existe essa de que nasce um filho, nasce uma mãe. A maternidade, ela é construída. E, às vezes, nas suas motivações, nas suas escalas... Isso não vai te dar prazer agora, dentro da escolha. Porque você escolheu mesmo quando não escolheu, né? Ter um filho foi uma escolha. O que é possível você fazer para dar o seu melhor? Sim. Mas, primeiro, a gente precisa bancar, né? E aceitar, entendeu? Olhar para a realidade como ela é. A gente tem que parar de querer maquiar a realidade. Olha para ela como ela é. Aceita. Como adulto, aceita. A partir dali, o que você vai fazer com isso? Sim. E aí, a próxima pergunta, Amine. Quais são as estratégias ou práticas que você recomenda para a gente começar? Tá, Criele, eu tenho dificuldade de olhar no espelho, eu tenho dificuldade de me aceitar como eu sou, eu tenho aqui uma cafubira que eu faço questão de guardar. Por onde eu começo? Quais são as estratégias para trabalhar a autoaceitação? Então, não existe uma receita de bolo quando a gente fala de autoaceitação, né? Porque o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. Cada pessoa tem que se conhecer a ponto de entender do que ela precisa, né? Então, qual que é
o seu maior desafio, né? Para você é mais difícil a necessidade de agradar, para você... Porque, assim, os principais pilares da autoaceitação que eu considero são autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, autorresponsabilidade e a capacidade de celebrar conquistas, né? Então, eu dentro, né, do que eu estudo, eu separei esses como os principais pilares da autoaceitação. Então, onde está a minha maior dificuldade, né? Onde que eu preciso desenvolver mais? Então, eu preciso me conhecer melhor? O que eu posso fazer, então, para me conhecer melhor? Eu preciso fortalecer a minha autoestima? Então, o que eu posso fazer para fortalecer minha autoestima? Meu senso de autorresponsabilidade? Eu tenho me sentido responsável pela minha vida, né? Eu tenho encarado o fato de que eu sou adulta, eu banco a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, né? Eu tenho facilidade de escolher celebrar, até o que a gente estava conversando, eu e a Querelle antes de começar a gravação, né? Com que ótica eu escolho olhar para a minha vida? Porque são escolhas. Quando a gente é criança, a gente não tem escolha. Então, por exemplo, eu amo celebrar aniversário. E aí, as minhas filhas... uma tem 2 anos, a outra tem 8 meses. Elas não têm a escolha de não celebrar o Elas aniversário. vão celebrar. Enquanto estiverem, né, comigo ali, porque eu amo celebrar. Então, o dia delas, desde 6 horas da manhã, é um dia comemorado. Mas, quando elas crescerem, elas têm a escolha de não celebrar. E enquanto adultos, né, a gente escolhe o que a gente quer fazer. Então, com qual olhar eu vou olhar para minha vida dentro do que faz sentido para mim, sabe? E aí, eu identifico, né? Então, onde estão as minhas maiores dificuldades nesses pilares e desenvolvo aquele pilar, fortaleço aquele pilar. Mas, resumindo essa resposta, eu diria que o autocuidado intencional, ele é o primeiro degrau nessa caminhada da busca da autoaceitação, né? Se eu consigo cuidar de mim de forma intencional, o que é o autocuidado intencional? É fazer algo que me faz bem, cuidar de mim de forma intencional, com que eu saiba que eu estou cuidando de mim. Então, eu estou comendo uma comida saudável porque eu estou cuidando de mim. Eu estou fazendo um exercício físico porque eu estou cuidando de mim. Eu estou ouvindo uma música que eu gosto porque eu estou cuidando de mim. Se eu tenho essa capacidade, eu já estou um degrauzinho acima ali nessa caminhada em busca da autoaceitação, né? Então, porque quando a gente cuida de algo, a gente aprende a amar esse algo, né? Isso é muito real. Se a gente pega uma plantinha e começa a cuidar daquela plantinha, coloca adubo nela, rega, vai cuidando. Gente, 3 meses depois, você já desenvolveu um afeto por uma planta. Sim. Entendeu? Então, imagina com nós, né? Sim. Se eu começo a cuidar de mim, se eu supro as minhas necessidades de forma intencional, eu cuido de mim, eu me dou amor, me dou afeto, me dou o que eu preciso, eu começo a me amar. E aí fica muito mais fácil, quando a gente tem uma boa relação com nós mesmas, Sim. é muito mais fácil esse processo de autoaceitação. Porque se eu me amo, eu vou fazer o que é importante pra mim. Se eu me amo, eu não vou deixar o julgamento do outro, por exemplo, passar à frente do que vale a pena pra mim. Se eu me amo, eu não vou me comparar com outra e me colocar tão inferior a outras realidades, né? Por isso que a autoestima é um pilar da autoaceitação, não é o único, não é a única coisa, é um dos pilares, mas uma autoestima fortalecida com certeza auxilia no processo de autoaceitação. E aquela questão, né, de dentro para fora, né? De dentro para fora. Que o que você tá falando, a gente tem que começar de dentro para poder, né, refletir nas nossas relações, né? E eu queria saber ao contrário, quem não faz esse processo de autoaceitação, né? Qual que é o impacto que tem nas relações? Basicamente, você começa a se anular, né? Foi muito do que eu vivi, assim, você vai se sentindo insignificante. Então, a chance de você entrar em relações abusivas, sejam elas amorosas ou familiares, de trabalho, profissionais, você se sente tão insignificante que é como se o outro estivesse fazendo um favor pra você o tempo inteiro. E quando o outro tá fazendo um favor pra gente, a gente não tem muitas vontades, né? Assim, Sim. a gente aceita o que vem, né? Aquilo, eu não tenho muito direito de exigir algo quando eu tô recebendo um favor. Então, se eu sinto que o outro tá se relacionando comigo por favor, eu não
tenho vontade nenhuma naquela relação. Eu não tenho autonomia nenhuma, né? Eu não tenho liberdade nenhuma. E aí se torna uma relação extremamente tóxica, né? Então, o maior risco da não autoaceitação quando a gente fala no sentido de relações, é entrarmos em relações tóxicas, abusivas, né? Porque a gente se anula. Então, eu deixo de existir, só o outro existe, eu vou ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez mais machucada. Sim. No meu caso, me levou a uma depressão, né? Sim. Então, normalmente é isso que acontece, né? O caminho, infelizmente, é esse, é um adoecimento psíquico. E tem muitas pessoas, né, você falando sobre isso nas redes sociais, principalmente, que estão nas redes sociais o tempo todo, mas ao mesmo tempo nos bastidores anuladas, né? Feridas, machucadas, né? Porque estão ali, como você disse aí no início, se moldando para caber no mundo. Então, criar um personagem. É um personagem. A pessoa, ela não é real, né? Isso, e é o que mais existe, né? Igual eu trabalho muito com viagem e eu vejo bastante isso, né? Já cheguei em lugares maravilhosos, lindos, perfeitos, que a pessoa passou ali, é só 1 hora nesse lugar, uma cachoeira azul belíssima, as pessoas passam 1 hora tirando foto pra postar na rede social. Não molha o seu cabelo, não tira a sua maquiagem. Aí você sai dali, você coloca na rede social, mas assim, nos bastidores, a pessoa tá ferida, ela tá machucada, viveu, né? Ela é um personagem, ela não viveu aquilo, né? Isso que você falou é tão forte, assim, é tão triste ao mesmo tempo. Né? É o que mais acontece. Eu já me vi fazendo isso, sabe? Assim, eu acho que depois que eu me tornei mãe, eu tenho melhorado muito. Eu tenho me curado muito, né? Em relação a isso, assim. Mas eu já fui essa pessoa totalmente adoecida, sabe? E aí, a gente posta ali nas redes sociais como se aquele momento tivesse sido incrível e foi um recorte. Sim. E aí, o grande problema da comparação é esse. Porque aí eu vou lá, entro no perfil dessa pessoa que tirou a foto lá de 2 minutos lá na cachoeira, nem entrou, nem aproveitou. Falo, nossa, olha que vida perfeita. Ela tá viajando, ela tá lá na cachoeira, eu tô aqui na minha casa. Preocupada com o boleto que eu tenho pra pagar. Olha aí, que vida, a minha vida é horrível mesmo, olha o tanto que eu sou infeliz. E a gente vai alimentando isso, Sim. Então vai virando uma bola de neve. Sim, isso é tão forte que até no Florescer, né, Manu? Sim. O Florescer, ele, além de ser essa mesa de podcast, nós também ofertamos uma viagem, só que é uma viagem intencional, é uma viagem terapêutica. E lá nós temos algumas práticas de autocuidado, eu já compartilhei com você um pouco de como tem sido as nossas experiências, mas assim, até mesmo no Florescer, é uma dificuldade nossa manter as pessoas nas práticas. Nas 2 primeiras edições, eu ficava assim, gente, as pessoas compram um pacote com esse intuito. Porque é uma viagem terapêutica. Nós divulgamos as práticas. A gente leva para a cachoeira, a gente proporciona a viagem, mas com o intuito da conexão. E nem todo mundo se conecta. E está tudo bem, porque eu também acho que se não se conecta é porque não é a hora, é porque não deu conta, né? Enfim. Em contrapartida, muitas mulheres conseguem se conectar e traz relatos pra gente, né, Manu? Do quanto foi importante, do quanto é importante apertar a pausa, desacelerar, se conectar com o seu respirar, olhar no olhar da outra, ver que esse olhar, por vezes, reflete parte de quem eu sou, enfim. E aí, enquanto a Manu estava falando das viagens, eu lembrei de algo que eu acho que é importante citar aqui, que eu acredito que ajude muito na autoaceitação, que é o Mindfulness. Sim, né? Com certeza. Porque a nossa mente, ela tá tão ligada no passado ou no futuro, no que eu tenho para fazer, no que eu preciso fazer, no post que eu vou fazer, ou no que eu vivi ontem, que eu não vivo o momento. Se eu não vivo o momento, eu não me conecto com as minhas cognições, e aí isso vai também dificultar o processo de autoaceitação, né? Sim, estarmos presentes, né? Acho que hoje em dia é muito difícil a gente estar onde a gente está. Né? A gente está sempre em outros lugares. Então, trazer essa conexão para o agora, para nós mesmos, pausar um pouco, entender o que a gente precisa, né? Tudo isso faz parte desse processo de autoaceitação. Sim, sim. Às vezes, na terapia, quando eu estou atendendo os meus pacientes, é muito comum, assim, a pessoa traz o relato, e quando ela traz o relato pautado no modo como o outro se comportou. Então, assim, aí o meu marido disse assim, o assado, ou a minha mãe se comportou assim, e traz com uma riqueza de detalhes pra gente compreender a cena e estar na cena. E aí, sempre quando eu devolvo com questionamento,
E o que você pensou na situação? Que você agiu assim, eu já sei. Mas o que desencadeou essa ação e essa emoção? Hã? Não, eu fiquei ansiosa? Não, o que você pensou? Nossa, Kireli, não lembro não. Aí vai para o pensamento secundário, ou para o comportamento, ou para a emoção, mas não para pensar sobre o que essa situação está desencadeando aqui e para onde esse pensamento me leva. Esse pensamento, ele é real, negativo, disfuncional, catastrófico, ou ele é um pensamento real e eu preciso aceitar e lidar com isso? Justamente porque nós somos movidos no 2.0, né? Tô sempre lá no modo como eu vou me comportar e não no escutar para entender. E né? eu também acho que é muito importante a gente falar sobre a responsabilidade, né? Sim. Porque a gente vive num mundo de que se eu caí e me machuquei, foi porque alguém foi ali e me deu uma rasteira. Isso. Mas qual a minha responsabilidade? Eu prestei atenção quando eu estava indo, se tinha algum obstáculo. Eu prestei atenção se aquela pessoa que estava do meu lado poderia me dar uma rasteira, né? Aconteceu alguns episódios na minha vida, aí em 2024, que eu descobri coisas que não imaginava, mas não é a culpa do outro, a culpa foi minha, né? A minha responsabilidade. Acho que hoje tá muito assim, né? As pessoas não se usar a palavra culpa, porque É. a culpa ela traz um peso, né? Sim. Então, qual que é a minha Responsabilidade. A autorresponsabilidade entra como pilar também da Sim. autoaceitação por isso, porque qual que é a minha responsabilidade sobre o que diante aconteceu. Sim. disso, né? Então, trazendo para autoaceitação, se eu não gosto de algo na minha aparência, usar o exemplo do meu esposo, acima do peso. Qual que é a responsabilidade dele por estar acima do peso, né? O que ele tem feito para não estar acima do Sim. peso? Então, assumir a responsabilidade. Sim. Não é porque o mundo tá contra ele e ele tá acima do peso. Sim. Então, não, peraí. Não tá fazendo, não tá comendo super mal, não tá fazendo exercício, tá extremamente ansioso. Então, o resultado vem. Sim. E bancar essa responsabilidade. Sim. Pera, eu sou responsável por mim. O que eu posso fazer, então, para mudar? Sim. Para que eu me olhe no espelho e me sinta melhor com o que eu vejo. Sim. E nesse contexto dos relacionamentos, é preciso entender que eu não sou responsável pelo que o outro faz, mas eu sou responsável pelo que eu estou atraindo, né? Então, assim, as repetições, elas também sinalizam um tanto de quem eu sou. Essa questão do que a Manu trouxe, eu vivi muito tempo na minha vida de atrair relações abusivas disfuncionais, né? A gente até conversou muito sobre isso, assim, chega de relacionamento abusivo na minha vida. Chega de pessoas disfuncionais. E teve um dado momento da minha vida que eu acho que foi uns 2 anos, assim. Sabe quando você se sente sem ninguém na sua vida? Parece que você não tem uma amiga para ligar. Ninguém para mandar uma mensagem. Parece que você olha assim e fala, nossa, foi um ano em que eu rompi com tanto ciclo. Nossa, essa pessoa era assim, meu braço direito, agora ela não tá comigo. E essa daqui também, e essa daqui também. Parece que eu olhava e tava assim, minha mãe, meu marido e só. Né? E aí foi uma época que eu transitei também de carreira. Então, as pessoas que eu tinha do ciclo do ambiente organizacional se afastaram. E, na verdade, isso não era ruim. Eu só estava ali tentando entender para onde eu ia para encontrar um novo caminho de relações funcionais, porque o ciclo se repetia, só mudava o CPF e o CNPJ, né? Então, estamos no caminho, amiga. Estamos. Tá? Respira que 2025 vai ser diferente, tô sentindo. Como terapeuta, a Mini, quais são as maiores lições que você extrai sobre o caminho da autoaceitação agora, atendendo mulheres? Assim, você já falou muito sobre você e como foi esse encontro, mas hoje, agora, na figura de terapeuta, o que você traz de lição atendendo mulheres que sofrem o impacto da não aceitação? A liberdade, né? Não sei se liberdade ou libertação. Que elas sentem, assim, quando é como se elas se dessem uma validação para ser quem elas são, sabe? E eu acho que isso é muito gratificante. A pessoa ser livre, ter o vale ali para ela ser quem ela é, sabe? Com essa liberdade de que sim, eu posso ser quem eu sou, eu não preciso me submeter a relações tóxicas, eu não preciso me reduzir para caber em caixinhas, porque
como a gente vê pessoas, né, se mutilando mesmo, cortando pedaços seus, para caber em caixinhas tão minúsculas que os outros querem colocar. Então, eu acho que a minha função, enquanto psicóloga de mulheres adoecidas nesse sentido, é colar as partes ali que foram, talvez, mutiladas, né? Cortadas, voltar, reconstruir, costurar e mostrar o tanto que é bom a gente ser inteira, né? Nossa. O tanto que nós somos completas, como nós somos, né? Como eu falei, cada uma tem a sua beleza, cada uma tem a sua história. A nossa história não é igual a de ninguém, a nossa digital é única. Eu acho que sempre que a gente estiver um pouco insegura, assim, a gente tem que olhar para o nosso dedo, para a nossa digital e lembrar que só existe a nossa. Então, não é para eu ser igual a ninguém, né? Tem um propósito por trás disso. E eu acho que validar isso é talvez a maior lição que eu tenha enquanto psicóloga de mulheres, né? É ver a beleza de sermos inteiras como nós somos, assim. Acho que talvez isso. Mesmo com as imperfeições. Mesmo com as imperfeições, porque as imperfeições, elas fazem parte de nós. Eu vi um vídeo esses dias de uma moça falando que porque o nosso rosto, ele é assimétrico, né? E aí, parece que ela tentou preencher do outro lado para ficar simétrico. E, assim, ficou horrível. Ficou horrível. Ela tava frustrada e fez a cirurgia para tirar, sei lá como é que funciona. Eu sei que deu errado, assim. Ela fez a reversão, né? E é isso. A gente, às vezes, tenta colocar algo perfeito dentro de um contexto que foi feito para ser imperfeito. Né? Eu acho que basicamente é isso. Nós somos imperfeitos. Então, aceitar a nossa imperfeição é básico para que nós possamos viver bem. Isso vale para as relações, isso vale para a nossa aparência, isso vale para o nosso emocional. É aceitar as nossas imperfeições, trazê-las para perto de nós, né? Parar de negar, de afastar. Eu não vou olhar, então, para minha imperfeição. Não, olha, abraça a sua imperfeição. Se te incomoda muito, o que dá para fazer para você mudar aquilo? Ah, não dá para mudar? Então, aceita, abraça, faz parte de você, sabe? Tem um propósito maior, que eu chamo de Deus, mas cada um dá o nome que quiser, né, para isso, que te fez assim, né? Então, aceita que tem um porquê de você ser como você é. O que dá para mudar é nossa responsabilidade mudar, né? E o que não dá para mudar é nossa responsabilidade aceitar. Muito forte. Estamos aí nesse caminho, né, de evolução. E acho que é muito válido, né? Tá terminando aqui nosso tempo, né, Querelle? Mas queria estar conversando mais sobre isso, que eu acho que é muito importante. Como você bem disse, são vários pilares, né? A autoaceitação, elas são várias coisas que você precisa ajustar para poder as coisas estar na engrenagem, né? É isso. E pra gente finalizar, se você pudesse, assim, deixar um recado final pra mulher que tá do lado de lá, sobre o Janeiro Branco, sobre a saúde mental, sobre a autoaceitação, o que você tem a dizer? A nossa saúde mental, por mais que ela seja muito banalizada, as pessoas não dão a devida importância, né? Eu acho que a gente precisava olhar com mais cuidado, porque a saúde mental, ela é a base de tudo, assim, de tudo, né? Então, que a gente possa fortalecer a nossa saúde mental antes que ela vire uma doença, né? Que a gente cuide da saúde para não precisar cuidar da doença. E a gente fala de autoaceitação, às vezes as pessoas acham que isso é bobo, né? Ah, não, besteira, vou perder tempo com isso, não vou, quero ouvir mais ladainha sobre isso, não. Mas é tão profundo, o impacto na nossa vida é tão real, interfere em tudo. Então, a forma que eu me relaciono comigo dita a forma que eu me relaciono com o outro, dita a forma que eu me relaciono com o trabalho, dita a forma que eu me relaciono com a vida, com o mundo. Então, tudo, né? É isso. Tudo é isso. A nossa vida é isso. Então, cuidar da nossa saúde mental é essencial para que tenhamos uma boa vida. Não por acaso, janeiro é o Janeiro Branco,
né? Com certeza, começar o ano com esse tipo de reflexão é muito importante, mas que não se reduza a janeiro, né? Como a Manu falou, que não seja algo só para janeiro, que a gente possa olhar para as nossas necessidades. Ninguém vai ter a possibilidade de olhar para dentro como nós temos, né? Então, assim, só nós podemos fechar os olhos e olhar para o que nós realmente precisamos. Eu acho que parte daí a nossa saúde mental, sabe? Que a gente tire um tempinho, fecha o olho, para um pouco e escuta. Qual que é a sua necessidade agora? E siga isso, sabe? Siga isso, porque o caminho tá aí. Por isso que quando vocês perguntaram da estratégia e tudo, não tem algo, assim, uma receita de bolo, ó, coloca 2 ovos, chocolate, farinha e vai... Sim. Não tem. É a sua necessidade, de que você está precisando agora, sabe? Então, fecha o olho, identifica essa necessidade e segue esse caminho. Porque é um caminho que não tem volta. Quando a gente começa a caminhar na caminhada da autoaceitação, a gente não volta. A gente só vai. Sim, que lindo. Bom, infelizmente a gente tem que encerrar mesmo, né? O horário já estourou aqui. Mas, mais uma vez, eu quero te agradecer. Eu realmente me senti muito honrada em você ter aceitado o convite. Gente, a Mini não é de Goiânia. Ela viajou para estar aqui. Ela não tá ganhando nada para estar aqui, a não ser a experiência e esse papo maravilhoso com a gente, né, Manu? Mas, assim, muito obrigada mesmo. Eu sei que na rotina, na correria de uma mãe de 2 pequenas, não é fácil parar no meio de uma semana, né, para vir aqui gravar um podcast com a gente. Mas eu sou sua fã, eu já te falei isso inúmeras vezes. E mesmo sabendo que nos últimos meses você não estava atuando, você estava. Porque foi justamente nos posts sobre a maternidade que eu falei assim, acho que a Mini é uma pessoa estratégica para janeiro, assim. Porque a gente sabe que a maternidade... Eu não sou mãe ainda, Manu também não, mas eu imagino que a maternidade é uma grande escola de saúde mental, né? Então, assim, e mesmo com tantos desafios, você consegue trazer a sua realidade de uma forma tão sublime, tão leve, que eu sei que lá na vida real nem sempre é tão leve assim, mas tão espiritualizada, sabe? Que eu acho que você não precisa estar estudando para estar atualizada. A sua vida já é um reflexo da teoria, da autoaceitação. Então, assim, você, tinha que ser você. E, mais uma vez, muito obrigada. Você realmente fez parte de um processo muito importante para mim. Gente, tá virando moda eu chorar nesse podcast, né? Mas, assim, o ano passado foi um ano muito leve para mim. Foi um ano de muito êxito na minha carreira, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, nos meus sonhos, nos meus projetos. Não foi um ano difícil, foi assim, talvez eu arrisco dizer que foi o melhor ano da minha vida, porque eu aprendi e estou aprendendo e entendi que esse é o caminho, né? O caminho de bancar as minhas verdades, entrar na arena, parar de fugir de quem eu sou e bancar quem eu sou, porque eu tenho muito a oferecer. E você me ajudou muito nesse processo, numa etapa muito importante. Então, assim, eu quero te agradecer, porque eu sei da sua potência, porque eu experienciei essa potência enquanto terapeutizada, né? Enquanto paciente. E é isso, assim, não para. Não, eu sei que você não vai parar, até porque quando Deus chama alguém para um propósito, ele só chama e ponto, né? E o propósito, ele desconforta, ele incomoda e ele faz a gente estar no front. E tem muita gente que precisa te ouvir. Fiquei muito emocionada aqui, te ouvindo. Muito, muito obrigada, né? Como eu falei para vocês, é uma honra para mim estar aqui hoje. É muito simbólico, muito significativo a data de hoje. E estar voltando, tendo espaço nesse podcast, nesse projeto lindo de vocês, assim, que eu fico admirando mesmo a força de 2 mulheres e o quão grande vocês são. Então, eu estar aqui me fez sentir grande também, sabe? É realmente um presente mesmo. Espero ter contribuído, espero que tenha ficado claro, né, o que a gente veio passar aqui hoje. Contem comigo, Que felicidade, sabe? Saber que vocês estão divulgando isso aí, florescendo o mundo
com esse projeto de vocês, porque precisa de ter pessoas tão competentes falando sobre assuntos tão importantes. E que privilégio poder fazer parte dessa mesa, gente. Muito, muito, muito obrigada de coração. Queriele, você sabe do meu carinho por você. Como eu falei, era muito fácil eu ter negado esse convite por estar enferrujada, né? Eu vou voltar com os atendimentos em fevereiro, estou em processo de mudança de casa. Falei, não, eu vou. Eu vou. Eu gosto de estar na arena. Estar na arena movimenta a minha vida, sabe? E eu acho que a gente só cresce estando na arena. Quem fica na plateia não cresce, não tem como. Então, que possamos estar em muitas arenas juntas. Amém. Obrigada por ter aceitado nosso convite. E eu fico emocionada, né, de ver vocês emocionadas também, porque sempre falo de propósito, né? Em todo podcast eu falo muito sobre isso. E toda vez que eu e a Queriele vai planejar um podcast, às vezes a gente não... É Deus que traz as pessoas mesmo. Aí, quando finaliza, uma pessoa tão maravilhosa quanto você, né, que eu não conhecia, eu vejo quanto Deus é generoso com a gente, né, Queriele? De trazer pessoas maravilhosas, e essa energia que a gente emana tá trazendo pessoas com energias boas para poder, né, a gente tá multiplicando isso. É gratidão mesmo. Eu vejo nesse projeto Deus agir em cada convidado, em cada pessoa que senta aqui com a gente, de trazer a energia do bem, né, para poder compartilhar com outras pessoas que tanto precisam ouvir as palavras sábias de vocês. Obrigada, Queriele. Obrigada, tchau, gente. Obrigada, até mais. Até a próxima. Beijo.